Questão 33. Dessa vez eu acho que vai sair um latido de cachorro aí. Cachorro aqui, os pets do vizinho estão animados. Então vamos lá, questão boa. Questão muito boa. Até difícil eu encontrar questões como essas, porque é uma questão revisional muito interessante. Deixa eu dar o zoom aqui para ajudar. Questão 33, ela fala o seguinte: um estudo publicado no periódico acadêmico Research Society in the Development, nossa, mostrou que a inoculação microbiana de feijão calpe, e aí nós temos uma informação, o feijão é uma leguminosa, com Rhizobium bradyrhizobium japônico, leva ao aumento da produção e do tamanho das sementes. A inoculação constitui-se assim uma alternativa vantajosa para o uso pelos agricultores familiares amapaenses, que podem maximizar a produção, além de dispersar a adubação nitrogenada. Com relação à interação planta-microorganismo, e aí uma informação importante, olha, uma interação planta-microorganismo, decorrente da inoculação microbiana, citado no texto, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Antes de partir para a resolução, interessante lembrar o seguinte, essa questão é uma questão que envolve o ciclo do nitrogênio. E aí, o ciclo do nitrogênio, dentro dos ciclos biogeoquímicos que nós estudamos lá na ecologia, na graduação a gente estuda ecologia de sistemas, ou em fundamentos de ecologia. No ensino médio nós estudamos, dentro do tópico de ecologia, o ciclo do nitrogênio é um ciclo interessante porque ele tem etapas muito bem documentadas, certo? Então, primeiro ponto, o ciclo do nitrogênio, quando eu falo em etapas, eu preciso citar a primeira, que é a fixação. Essa fixação, ela pode ser uma fixação física, com a ajuda de descargas elétricas, ou ela pode ser uma fixação biológica, que é o que está dizendo aqui nesse esqueminha, na lateral. Essa fixação biológica, ela acontece com micro-organismos. Breno, que micro-organismos? Bactérias do gênero Rhizobium. Certo? Bactérias do gênero Rhizobium, elas fazem essa fixação. Essa interação, que a questão própria fala de planta-microorganismo, é uma interação mutualística, porque a planta, ela recebe esses elementos nitrogenados, que são fornecidos por esses micro-organismos, e em contrapartida a planta oferece carboidrato para esses micro-organismos. Então é uma troca. Aí daí nasce essa interação. Beleza? Mas vamos se ater ao que a questão está pedindo. Mas é só para nossa revisão. A primeira afirmativa é a seguinte: a associação leguminosa Rhizóbio gera nitrogênio disponível para as plantas, substituindo os fertilizantes industriais e evitando, assim, risco de danos ao ambiente, como a ocorrência da eutrofização. Item dessa questão foi muito bom, porque ela também fala de impacto ambiental. Então, quando se estabelece essa associação entre planta e micro-organismo em um ambiente de produção, o produtor ganha muito. Ele ganha muito e gasta pouco, porque ele precisa ficar, né, todo o tempo botando fertilizante, fornecendo esse nitrogênio disponível. Então, quando ele faz isso, ele aumenta a produção e diminui o risco, porque quando ele deixa de botar fertilizante no solo, ele, num processo de escoamento superficial da água, naquele processo de lixiviação que vem com a chuva e sai levando tudo que está nesse solo, essa água vai escorrer para o recurso hídrico. E quando ela chega no recurso hídrico cheio de fertilizante, ela causa a eutrofização desse lago, desse rio, enfim. Então, essa primeira afirmativa é verdadeira. Beleza? A segunda afirmativa fala o seguinte: os micro-organismos risóbios fixam o nitrogênio do ar atmosférico para utilizar em sua própria atividade autotrófica. Preste atenção, ele falou em atividade autotrófica, meu anjo. Se os micro-organismos eles estabelecem uma relação com a planta para ganhar um pouco de carboidrato, não tem atividade autotrófica aqui, certo? Então, eu posso considerar como falso. Beleza? Deixa eu só botar o pause aqui e volto já. Um segundo. E aí, voltando
Presta atenção, ela fala que o fixa o nitrogênio do ar. Essa primeira etapa da fixação biológica, que utiliza micro-organismo, você tem a utilização desse nitrogênio atmosférico, esse N2, tá? Você tem a fixação desse N2 por meio de risóbio, do gênero risóbio, e a produção de amônia. Essa amônia, ela precisa ser convertida até chegar em um composto nitrogenado que seja solúvel, bastante solúvel em água, que a planta consiga assimilar. O item seguinte, depois da amônia, ele vai ser processado por bactérias do gênero Nitrosomonas. Essas nitrosomonas elas vão pegar essa amônia, converter aqui em nitrito. Esse nitrito ainda não consegue ser assimilado pelas plantas, tá? Breno, essa etapa de amônia sendo convertida em nitrito é chamada de nitrosação, beleza? Tá, esse nitrito não consegue ser convertido, não consegue ser utilizado, precisa ser convertido. Vai ser convertido em que, Breno? Em nitrato. Quem é que pega esse nitrito e converte em nitrato? São bactérias do gênero Nitrobacter. Esse aqui, sim, vai ser assimilado com muita eficiência por essas leguminosas, por essas plantas, certo? Então, o nitrito o nitrato, melhor, é o alvo desse ciclo do nitrogênio. Tá, esse nitrogênio lá do nitrato, ele pode voltar para sua forma elementar, para sua forma atmosférica? Pode, por meio de pseudomonas, de bactérias pseudomonas, em um processo que nós chamamos de desnitrificação. E aí ele pode sim voltar para a atmosfera. Isso aqui foi para revisar, porque não foi bem o cerne da questão, da alternativa. Ela só estava pedindo para tu julgar uma afirmativa, e a afirmativa está errada por conta disso, certo? O próximo item, eu nem sei se tu já consegue responder essa questão. Tu já consegue responder essa questão só com essas duas afirmativas, mas vamos lá. O primeiro produto importante da fixação do nitrogênio é a amônia. Principal substância nitrogenada absorvida pelos organismos. O que foi que eu te falei agora, hein? Que a principal substância nitrogenada absorvida pelos organismos não vai ser a amônia, vai ser o nitrato, certo? A reação de fixação é catalisada pelo complexo enzimático nitrogenase, que requer um ambiente altamente aeróbio, possível graças à ação fotossintética das plantas. Não, tá? Então você já consegue matar essas alternativas no começo. Amônia não é o principal substância nitrogenada absorvida pelos organismos. Então aqui é falso e a minha alternativa é a alternativa VFF, alternativa C de casa. Até.